Alice in Borderland, que veio ali com sua terceira temporada, que também é da Netflix. E eu vou ter que falar um pouco sobre essa série, o que eu achei. E essa temporada veio falar sobre o Joker, né? E eu vou explicar um pouquinho o que é Alice in Borderland. Então, Alice in Borderland eu já tenho o vídeo anterior também, das temporadas anteriores, né? E Alice in Borderland, ela vai falar uma questão de jogos, como se fosse um Round 6 da vida. Só que eles trazem essa questão do jogo de baralho, sabe? A questão dos naipes, essa parada. E, inclusive, nessa temporada eles vieram falar do Joker, que é o Coringa, né, do baralho. Na temporada anterior, se você não viu meu vídeo, dá uma olhada lá, veio, assim, chegou à conclusão ali da gente entendendo de fato o que era Borderland, né, o que é esse lugar. Porque até então a gente não sabia muito bem o que era, a gente sabia que quem ia essas provas, esses jogos que eles tinham que enfrentar, mas a gente não sabia o que era esse lugar, basicamente. A gente descobre, então, ali no final da temporada, que Borderland, na verdade, é um momento ali de quase morte do personagem, né? Dos personagens. Quando eles entram em coma. E o tempo é diferente aqui, no mundo real, e em Borderland. Ou seja, aqui, basicamente, 2 minutos é como se fosse, sei lá, uma vida inteira quase do personagem lá em Borderland. Então o tempo é diferente nos dois mundos, sabe? Então, enquanto eles estão aqui nesse momento de quase morte, nesse coma ali, cerca de 1 ou 2 minutos, lá no jogo eles estão, assim, tipo, há vários dias. Então, isso basicamente foi estabelecido na temporada anterior. Então, assim, o Arisu e a Yuzagi tinham saído de Borderland na temporada anterior. E eu até fiquei me questionando, assim, pensando, pô, eu nem sabia que ia ter uma terceira temporada, porque meio que ela teve um desfecho, sabe? Então eu fiquei me perguntando o que eles iam tratar nessa temporada final. Então a Yuzagi, ela volta pro Borderland, né? E a gente vai acompanhar o Arisu indo atrás dela pra resgatá-la, né? Então basicamente a gente vai ver isso nessa temporada. Então assim, o que eu acho que eles pecaram nessa temporada, tá? Teve provas legais, novamente, teve coisas interessantes, tá? O que eu acho que faltou foi, assim, personagens. Não por eles não terem trazido personagens, mas o problema é que eles trouxeram personagens novos pra estar em Borderlands, tá? Tipo o que aconteceu com Round 6. Só que, assim, Round 6 eles desenvolveram muito bem os personagens, sabe? Tipo, durante 2 temporadas. Enquanto aqui, meio que teve uma temporada e colocaram uns personagens lá meio X. Teve a personagem da Ray, que eu gostei bastante, que eu acho que ela se destacou. Porém, eles trouxeram os outros personagens meio que não faziam muito sentido dentro de Borderland, né? Teve os personagens também ali que estavam fora e que ajudaram o Arisu lá. Mas o legal das 2 primeiras temporadas foi isso, a construção dos personagens, sabe? E agora, sabe, numa temporada a mais, trouxeram os personagens novos. Comenta ali o que vocês acharam. Teve a prova do zumbi, que eu achei bem legal, assim. Foi uma das poucas provas, assim, que eu achei interessante. Teve aquela das flechas também, mas... eu não assim, foi umas provas muito aleatórias, eu acho, sabe? Por ser a prova do Joker, assim, do Coringa, meio que foram umas provas, assim... fez sentido pelo fato de ser o Coringa, né? O Coringa é esse personagem, essa carta, né? Ali do palhaço e tal. Então, assim, tem essa manipulação, mas... assim, o que eu fico sem entender é... tinha necessidade de ter uma terceira temporada? Comenta ali o que vocês acham, tá? Porém, na temporada passada eu acho, assim, que teve personagens bem mais impactantes. E, igual eu falei, teve uma construção de personagem muito melhor. Então, tornou a história interessante. E nessa temporada eu acho que faltou um pouco isso, sabe? Tipo, ok, tinha o Arisu, tinha o Yuzagi, mas... sabe, por que eles voltaram? Entende? Tipo assim, não... é algo que não faz muito sentido pra mim. Então, eu assisti a temporada, ok, mas não achei tão legal. Então, no momento final ali do último episódio, onde o Arisu encontra o Joker, né, pergunta ali pro Arisu se ele quer realmente voltar, porque a Terra tá sendo destruída aos poucos, né? Então Alice in Borderland vem falar disso, dessa questão dos humanos estarem destruindo o planeta Terra. Então, se a gente pudesse separar assim Alice in Borderland em 3 partes, né, de cada temporada, a primeira seria assim
um grande questionamento. Então a gente conhece os personagens, fica se questionando assim, o que é Borderlands, o que tá acontecendo, o que é isso, sabe? A segunda temporada é uma revelação do que se trata esse universo, né? A gente vê de novo esses personagens batalhando, lutando pela sua sobrevivência. E no final a gente descobre o que é de fato Borderlands. E a terceira temporada seria uma grande forçação de barra, na minha humilde opinião, assim, tipo... eles já têm um universo construído, né? Então eles vêm trazer uma temporada a mais só pra forçar a barra mesmo, sabe? Só pra ter ali algo a mais ali pra falar dessa questão. Então, na minha opinião, eu não sei se seria tão necessário ter essa temporada. Foi legal ver os personagens de novo, do Ares, do Isaac, foi. Apareceram alguns outros personagens também da outra temporada, foi interessante, foi. Mas a questão da história em si dessa temporada eu não achei tão legal. Porque foi só a questão do Joker. Na temporada passada mesmo eles estavam trabalhando lá a Dama de Copas, outras cartas, sabe? Eu acho que isso foi muito bem pensado, muito bem trabalhado. O que nessa temporada é tipo, tá, só o Joker, tá ligado? É o Joker lá e todas as provas se baseiam nele e ele é o grande vilão e... Enfim, tipo, não sei, eu acho que faltou explorar um pouco mais ou trazer algo diferente, sabe, pra temporada.